Tem pessoas que perguntam assim, por que será que alguns prosperam, avançam na vida, conquistam os seus sonhos e tal, e tem outros que se esforçam tanto, trabalham e lutam, mas não têm esses resultados? Onde é que está o segredo de tudo isso, né? Essa é a pergunta de $1 milhão para quem achar essa resposta. Pois eu fiquei pesquisando, lendo na Bíblia, e tem um texto que é revelador, que nos mostra, nos indica a resposta para esses questionamentos que muitas vezes a gente mesmo faz, não é verdade? Eu vou ler o texto, Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira ou o prêmio, nem dos valentes a peleja, a luta, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Vamos lá entender aqui o que esse texto bíblico está nos revelando aqui. Tem uma tradução que diz assim, nem sempre. Então, essa expressão aí, o nem sempre, está na tradução da Bíblia online. Ele vai usar sempre essa expressão e usa por 5 vezes. Vai dizer, nem sempre é dos ligeiros a carreira. Nem sempre é dos valentes a vitória, né, a peleja. Nem dos sábios o pão. Então, nem sempre o ligeiro ganha. E aí a gente lembra da parábola de La Fontaine, quando ele conta a historinha da tartaruga e da lebre, do coelho. Lembra aí a história da corrida? E aí o coelho desafiando a tartaruga e foram lá e os animais na selva ficaram ali torcendo. Aí o coelho disse assim, eu já nasci com esse dom aqui, as minhas pernas são velozes. E olha lá para a tartaruga, coitada, eu não vou nem me preocupar com essa disputa. Eu vou aproveitar meu tempo aqui, uma sombrazinha, e depois eu dou uma carreirinha e já venço. E aí ele cochilou. E a tartaruga, mesmo sem ter habilidades, sem o dom da carreira, mas ela perseverou e continuou fazendo a sua caminhada, passo a passo. E aí a bicharada gritou a vitória da tartaruga e acordou a lebre, o coelho, que perdeu, mesmo tendo todas as habilidades. O que isso nos ensina? Que nem sempre é dos ligeiros a vitória. Nem sempre aquele que tem o dom de fazer isso ou aquilo é o que vai vencer na vida. Entendeu a mensagem? E é o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, nem sempre. Então, a perseverança, o esforço, a dedicação, a disciplina, vence o talento, vence esses dons aí. Olha aí a Bíblia nos ensinando, não é? E aí já vai trazendo luz a esse questionamento que a gente faz aí. Por que será que uns avançam, conquistam, parece que tem sorte e outros não têm, não é? Então vamos lá. A Bíblia diz aqui os ligeiros, os valentes, os sábios, os prudentes e os inteligentes. Então vamos lá. O valente é aquele que se esforça, que tem a coragem, mete a cara e faz, e vai lá e luta. E aí nem sempre eles vencem, porque aquele que leva um murro da vida, leva um tombo na vida e não desiste, se levanta pela insistência dele, mesmo que ele não seja o mais valente ali, mas pela perseverança, pela insistência, ele vai ganhar o prêmio, ele vai vencer. Olha o ensinamento aí da palavra de Deus. Aí vamos falar agora dos sábios. Quem são os sábios? A Bíblia diz aqui, ó, nem sempre os sábios vão ganhar o pão, ganhar o alimento em grande quantidade. A ideia aqui é dele ter conquistado a fartura. O sábio aqui, olhando para o texto no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, então olhando para a palavra que é traduzida aqui por sábios, essa palavra ela poderia ser traduzida por habilidoso, aquele que tem habilidades. Nem sempre quem vai vencer na vida é o que tem habilidades. Nem sempre aquele que tem muita habilidade vai conquistar o pão com fartura. Muitas vezes, aquele que não tem habilidade
mas tem a perseverança e trabalha duro, ele vai vencer na vida. Mas vamos lá. Aí a Bíblia fala do prudente. O prudente aqui, essa palavra no hebraico poderia ter sido traduzida como aquele que tem discernimento, aquele que percebe as coisas, aquele que compreende. Então a ideia aqui é que o prudente, ele vai conquistar riqueza, muito dinheiro. Tem gente que ganha muito dinheiro e não tem a prudência, perde tudo. Mas aquele que tem a prudência, que discerne as coisas, que se estrutura, se organiza, mesmo ganhando pouco, conquista muito. Ainda esses dias, não sei se vocês viram aí, passou o vídeo de um senhor trabalhando como coletador, né, na rua, e ele lá dizendo do salário dele, 3.000 e pouco, ele diz, já estou aqui há quase 30 anos nessa profissão, e eu ganho um pouco, é verdade, mas eu não vivo só disso. Eu comecei a me organizar, se eu ganho 3, eu só gasto 2. E aí eu comprei um terreno, eu construí 4 casinhas, tenho a minha casa própria, tenho o meu carro novo. Foi prudente. Nem sempre quem ganha muito dinheiro é o que vai prosperar e vai ter recursos na vida, mas sim o prudente, aquele que sabe administrar mesmo o pouco que ganha. Fica aí a lição para quem vence na vida, e aí estamos falando exatamente desse assunto, né? Por que é que uns têm tanto e prosperam e outros não? Vai juntando aí para a gente entender. Aí depois a Bíblia fala do inteligente, aquele inteligente que vai ter o favor, então que vai conquistar aquilo que deseja. Então o inteligente aí é aquele que acumula conhecimento. Então, a ideia dessa palavra aí da inteligência é aquele que sabe as coisas, sabe de tudo, vamos dizer assim. Então, ele sabe, ele tem o conhecimento, aí ele acumula o favor. Então, ele sabe, ele vende o seu conhecimento e ele junta o favor, junta aquilo que ele deseja. Então, a sabedoria, juntando aí essa inteligência, isso vai fazer com que a pessoa prospere e conquiste as coisas da vida, aquilo que deseja conquistar. Então, fica aí um grande ensinamento. E aí, concluindo, o texto vai dizer assim, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, vamos acabar com esse negócio de imaginar, de dizer, fulano teve sorte, por isso que a Bíblia está dizendo que a sorte é para todos. Então, não tem esse negócio de um teve sorte e outro não teve sorte. Então, a palavra sorte aqui, ela fala de acaso. Então, tem uma outra tradução que diz o acaso. Ela significa, na verdade, aquele que desejou, que intercedeu, que solicitou. Então, ele teve sorte. Como assim? Ele queria aquilo. Ele falou sobre isso. Ele intercedeu. Ele lutou por isso. Então, a ideia da intercessão de pedir a Deus aquilo que deseja o coração. Aí, de repente, o milagre acontece. Olha, que sorte. Não, ele desejou aquilo. E quando você deseja, acontece algo assim tremendo. Tudo contribui para o bem daqueles que desejam a sua conquista. E Deus vai e libera a bênção e libera o milagre. E aqueles que não conquistam vão dizer, olha que sorte. Não parece que o universo inteiro vai trabalhar para atender aquilo que está no coração, na mente da pessoa. E a pessoa vai atrair aquilo que ele pensa. Olha aí a revelação, hein? E aí depois ele fala do tempo, o tempo e o acaso. O tempo aí fala das circunstâncias. É verdade que a gente está exposto às circunstâncias, às intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, tempo e acaso, ou o tempo e a sorte, está para todo mundo. Então, a questão não é o que acontece com a gente. A questão é como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Então, se a gente teve alguma dificuldade, algum problema, agora por isso eu desisti, mas fulano teve sorte. Não, não, não. Jesus, ele vai falar lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons. E ele ainda diz mais, e faz chover. Então faz chover sobre
sobre justos e injustos. Então ninguém tem que reclamar de nada, porque o tempo tem 24 horas para todo mundo. E as circunstâncias, todos nós estamos sujeitos a ela. Então o segredo é, quer conquistar? A grande resposta é: se esforce. Não arrume desculpa. Não tenho dom, não tenho talento, não tenho isso, não tenho aquilo. Não arruma desculpa. Vá à luta que os céus, o universo vai trabalhar para você conquistar. E o milagre vai acontecer na sua vida. Tá aí o segredo, a revelação. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve.